boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos 3 anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. E hoje temos a honra de receber o compositor, professor e pesquisador Paulo C. Chagas para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa e ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Esse programa está sendo gravado hoje, dia 22 de agosto de 2023, com transmissão para o dia 29 de agosto de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo partitura estão disponíveis na descrição do YouTube, e o programa também tem uma versão no Spotify, na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre o Paulo e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem, e em especial para o professor Paulo Chagas. Obrigado por ter aceito o convite. E, como de costume, eu vou fazer aqui uma breve leitura da bio do nosso convidado, né, e emendar na primeira pergunta. Paulo Chagas é compositor brasileiro de reputação internacional, cuja música desenvolve uma estética pluralista, sintetizando a tradição da música de concerto com as novas formas de música eletroacústica, composição audiovisual, multimídia e música telemática. Chagas estudou composição na Universidade de São Paulo, no Conservatório Real de Música de Liege, Bélgica, e música eletrônica na Escola Superior de Música de Colônia, Alemanha. É doutor em musicologia pela Universidade de Liege, onde se formou em 2003. Entre 1980 e 2004, viveu na Bélgica e Alemanha. Entre 1990 e 99, foi diretor de som do Estúdio de Música Eletrônica da Rádio WRD de Colônia. Desde 2004, é professor de composição da Universidade da Califórnia, Riverside, nos Estados Unidos, onde reside atualmente. Paulo Chagas compôs mais de 190 obras para orquestra, música de câmara, música eletroacústica, audiovisual e multimídia. Chagas é também pesquisador, com artigos publicados em livros e revistas internacionais. Seu livro Unsayable Music apresenta reflexões históricas, críticas e analíticas sobre temas-chave da música contemporânea. Chagas recebeu vários prêmios internacionais, incluindo recentemente a prestigiosa bolsa de pesquisa da Fulbright para um projeto de composição audiovisual em Moscou e Berlim. A biografia completa do professor Paulo Chagas estará disponível na nossa descrição do YouTube. E aqui agora eu direciono, né, para o professor Paulo a primeira questão, né, para aquecer o nosso bate-papo. Né? Bem-vindo novamente, professor. Queria pedir para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, inicial na música e na composição, né? O que você achar que é interessante, né, falar sobre a sua trajetória, assim, que caminhos que foram levando, né, você para o campo da composição e para os rumos que você foi tomando, né, a decisão também, né, de sair do Brasil, que coisas foram acontecendo, né, que construíram, né, esse seu caminho. Ok, boa noite. Muito obrigado pelo convite aí, pelo honroso convite de participar dessa iniciativa da UFRJ. Obrigado, professor Liduíno, obrigado, professor Wagner. Então, eu vou responder. Eu tenho uma trajetória um pouco não muito ortodoxa
de música, porque eu comecei a fazer música muito tarde, já com uns 17 anos, 17, 18 anos. Antes disso, eu não tinha menor relação, assim, com a música, né? E o mais marcou, assim, a minha juventude foi a política, né? Eu morava no Rio de Janeiro, né, na década de 60, né? Eu sou baiano, mas a minha família mudou-se para o Rio de Janeiro justamente em 64, no ano do golpe. E eu estudei no Colégio de Aplicação da UFRJ, né, que eu acho que ainda é, né, um excelente colégio. E esse colégio era muito politizado, né, e eu realmente muito cedo entrei na política e participei do movimento estudantil e, além do movimento estudantil, participei dos movimentos de luta armada contra a ditadura. E em 71 eu fui preso e fui torturado, né? Assim, em consequência dessa minha militância política. Isso aí marcou muito a minha vida. E foi depois dessa experiência de prisão que eu fiquei assim muito atordoado na minha vida, que não sabia para onde ir, né? Eu pensava em estudar economia, né? E ciências políticas, eu era todo voltado para a política mesmo, assim. Aí eu tinha começado a estudar música popular, e aí eu resolvi abraçar o estudo de música, né? Eu mudei para Londrina, meus pais se mudaram para Londrina, uma espécie de exílio assim em Londrina, e lá eu comecei realmente a estudar seriamente música do zero, né? Eu tinha 18 anos e estudava assim realmente os rudimentos da música. E logo entrei na Universidade de São Paulo em 73, fiz vestibular e foi aprovado no curso na ECA, né, Escola de Comunicações e Artes. Se fosse hoje, eu não seria aprovado porque eu não tinha conhecimento musical suficiente para fazer uma prova de capacitação musical, mas na época não existia. Então eu entrei lá e estudei com o professor Vili Corrêa de Oliveira, que realmente foi o meu grande mentor, assim, a ele que eu devo todo o conhecimento, o aprendizado que eu tive de música na minha vida, devo ao Vili Corrêa de Oliveira, que realmente ele era um professor dedicadíssimo, sobretudo na década de 70, né? Assim, depois ele mudou de orientação, mas eu não acompanhei mais esse processo. Mas na década de 70 ele tinha voltado de Darmstadt, e era assim, realmente o curso dele era voltado para a experimentação de linguagens, dentro da tradição da vanguarda europeia, né? A gente estudava os compositores da época, o Boulez, o Berio, o Stockhausen, né? E estudava os compositores preferidos do Willi, que eram Chopin, Schumann, Schoenberg, né? Então foi um curso assim bastante frutífero e eu aproveitei bastante mesmo assim. E depois disso, em 80, eu terminei o curso de composição em 79, e em 80 eu fui para a Bélgica, para Liège, para trabalhar, estudar com Henri Poussin. Eu comecei a fazer um doutorado em musicologia, porque não existia doutorado em composição, e estudei no Conservatório de Liège, né, fiquei uns anos lá, estudei formas, composição, estudei com Frédéric Rzewski, que é um grande compositor americano, pianista, né? É um dos grandes compositores americanos do século XX, e uma pessoa também bastante politizada, né? Um compositor que teve um músico que tem uma carreira assim realmente exemplar assim na década de 80, 90, inclusive ele tem uma posição muito interessante. Ele é contra o direito autoral. Ele acha que o músico não tem que viver de música, o compositor não tem que viver da sua música, e ele cedeu todos os direitos autorais que são para o domínio público, né? Eu acho, assim, uma posição muito interessante isso aí. Então, estudei também com o Jeffs, e depois em 82, eu fui para Colônia, eu já estava morando em Colônia, e ganhei uma bolsa do DAD para estudar música eletrônica em Colônia. E fiquei 7 anos no estúdio de música eletrônica, e realmente era realmente o que eu queria fazer quando eu vim para a Europa. Estava muito interessado na música eletrônica. E depois disso, logo que eu me formei em 89, em 90, eu tive um convite para trabalhar no estúdio de música eletrônica da Rádio de Colônia, né, que é um dos estúdios pioneiros da música eletrônica no mundo, e fiquei até 90, fiquei 10 anos lá trabalhando. E o estúdio fechou em 2000. Aí eu fiquei sem emprego
eu era um compositor freelancer, assim, né? Eu trabalhava como freelancer, eu não estava ligado a nenhuma instituição universitária. Aí eu resolvi terminar o meu doutorado, porque eu tinha começado e tinha abandonado. Terminei e depois disso eu concluí em 2003. É um doutorado em musicologia que eu fiz, sobre a polifonia, sobre o desenvolvimento da polifonia às artes sonoras. É mais ou menos a linha do meu doutorado, bastante teórico e filosófico. E depois disso, eu mudei-me para a Califórnia, né? Fui trabalhar na Universidade da Califórnia em Riverside e comecei uma nova carreira de professor universitário, que eu era realmente um compositor freelance mesmo, assim. E vou fazer, o ano que vem, né, 2024, vou fazer 20 anos na Universidade da Califórnia. É mais ou menos essa a minha trajetória. Você quer que eu conte mais, assim, sobre os detalhes disso aí? Ou continuo nessa linha ou você quer fazer outra pergunta? O que é que você... Acho que o Liduíno ia já engatar ali a segunda pergunta, né, Liduíno? Isso. De repente, nessa pergunta, você pode refinar algum aspecto aí, porque é uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, que é, que composição faz sentido para você, o que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo atual. Então, você pode trazer várias questões aí e reconectar É. até com a sua biografia, alguma coisa. Fique à Isso, eu vou vontade. reconectar com a biografia e vou falar sobre isso. Então, como eu falei, assim, no início, a minha posição de jovem no mundo era bastante política mesmo, né? Inclusive, eu escrevi um texto que eu acho muito importante, que chama-se Revolta e Ambivalência, que é... Eu, eu trabalho sobre a filosofia do Camus, do absurdo, né? E a ideia de revolta, a ideia de você ter uma revolta no mundo, de você não aceitar, a ideia do mito de Sísifo, né? Que você vai rolando a, a pedra montanha acima, aí a pedra escorrega e volta para baixo, e você recomeça de novo, né? E o Camus tem uma posição muito muito interessante, que ele acha que o Sísifo é o símbolo da felicidade humana, que a gente ele, apesar dele ter rolado a pedra acima, sendo condenado pelos deuses como uma punição, ele leva isso a sério e tem prazer nisso e consegue ser um ser feliz cumprindo a sua tarefa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso a composição, eu penso qualquer atividade do ser humano, né, e a composição especificamente, ou uma atividade artística, que a gente é um ser privilegiado, porque a gente pode olhar o mundo de fora e pode interferir no mundo e pode criar coisas no mundo que permita uma visão de fora do mundo, né? O Wittgenstein, que é um autor que eu trabalhei muito, escrevi muito na minha tese e também no meu livro, ele considera que a estética e a ética são uma só coisa. Não existe diferença entre ética e estética. Então, assim, o compositor, você definir uma ética, uma estética, é você definir uma ética, uma posição no mundo, uma forma de estar no mundo, uma forma de se envolver com o mundo e uma forma de se comportar no mundo. Então, para mim é sobretudo isso, né? Assim, falar de estética para mim é falar de ética, falar de uma posição. Quer dizer, você pode ser um compositor super talentoso e cheio de possibilidades, mas eu acho que assim, o fundamental na composição é uma atitude ética. E o que é essa atitude ética? Né? Aí é que a gente começa de uma discussão que pode ser bastante controvertida. Assim, no início da minha viagem, do meu caminho de composição, né, na Universidade de São Paulo, sobre a influência do Ville, estava muito ligado à ideia de você criar uma música nova, é um ato político. Uma das minhas primeiras peças chama-se A Vladimir Mayakovsky, porque Mayakovsky ele diz que primeiro é preciso colocar as formas para depois poder cantar a vida, né? E foram duas peças que eu escrevi para flauta e piano em 77 e 78, baseado num poema de Mayakovsky, que era realmente um dos meus, digamos assim, uma das minhas inspirações, né? Toda essa ideia da
da linguagem revolucionária, que também tem a ver com Schoenberg, né? Tem a ver com a Escola de Viena, com a Segunda Escola de Viena, tem a ver com o formalismo russo, tem a ver com muitas coisas muitos movimentos artísticos do início do século XX, né? Então, assim, eu estava firmemente ancorado nessa ideia de você criar uma linguagem revolucionária para a música, que isso era quase como uma militância, uma própria militância, né? Você sair de uma militância política e entrar numa militância artística. Aí quando eu fui, né, a gente compunha, as minhas primeiras obras eram bastante complexas mesmo, assim, uma linguagem bem rebuscada e tudo. Eu me lembro que quando eu fui estudar com o Jevski, eu estava compondo uma peça para uma orquestra imensa, uma partitura assim que tinha uma folha monstruosa. Aí ele falou assim, isso aqui você pode botar na parede. Você pode pregar na parede, que é muito interessante de ver, né? Ele realmente me fez assumir uma postura muito mais pragmática do músico que toca, do músico que se apresenta. Ele falou que ele enfatizava que o músico tem que participar da execução das suas obras. Então eu tocava contrabaixo, eu toquei muito, assim, então me apresentei, toquei, compus peças que eu mesmo tocava. Então tive digamos assim, uma praxis musical que eu não tinha em São Paulo, eu não tinha durante o meu estudo. Essa posição pragmática mesmo do mundo, do músico que está no mundo, né? Que tem que criar dentro das condições pragmáticas da vida. E, né, então, peraí, eu me perdi um pouco aqui, deixa eu voltar aqui. Então assim, no início eu estava realmente nessa atitude de composição bastante ligada a toda essa tradição europeia do início do século XX, que estava ligada a todos esses movimentos revolucionários e políticos. E depois eu fiquei muito interessado e trabalhando muito com música eletrônica e com tecnologia, né? Eu participei de várias iniciativas que tinham na Alemanha na década de 90, né, que era sobre música, sobre computação eletrônica, né, eu trabalhava no estúdio e participava de vários outros grupos assim paralelos. E eu comecei a desenvolver uma atitude uma reflexão bastante crítica em relação à tecnologia. Isso aí é que realmente marca a partir do momento que eu comecei a ensinar, que eu comecei a trabalhar na universidade, né? Eu criei na Universidade da Califórnia, em Riverside, um centro um centro de pesquisa em acústica e tecnologia que chama-se EARS, Experimental Acoustics Research Studio, né? Que eu criei lá, e assim, baseado nessa minha experiência no estúdio, que foi assim fundamental, porque assim, o que foi interessante nessa experiência do estúdio foi o fato de eu perceber que a criação não é um processo individual, é um processo coletivo. Assim, as grandes criações da música eletrônica do século XX, sobretudo nessa época pioneira dos anos 50, 60, foram frutos de instituições que propiciaram um diálogo entre compositores, artistas, engenheiros e técnicos e também cientistas, né? Então, assim, eu desenvolvi uma das primeiras reflexões, um dos primeiros textos que eu escrevi, chama-se O Jogo e o Diálogo, né? Porque é você criar um diálogo mesmo, assim, é você pensar a criação artística, a composição ou qualquer outra criação artística como um diálogo que envolve competências diferentes, competências interdisciplinares, e também o diálogo ele tem que ser... Ele tem uma forma. Qual é a forma desse diálogo? A forma desse diálogo é um jogo, é um processo lúdico de você testar coisas, de fazer coisas e de se confrontar com outros e se confrontar com o próprio público, né? Então, essas duas questões, você estabelecer um diálogo interdisciplinar com diferentes competências, sobretudo nesse mundo de hoje, onde se exige conhecimentos muito aprofundados em assuntos específicos, né, em campos específicos,
E como é que você desenvolve esse diálogo? Esse diálogo não é, ele não é uma coisa ortodoxa, que existe uma ciência que você está seguindo. A arte não é uma ciência, a arte é um jogo, é um processo que envolve uma troca, e essa troca tem muito de um caráter lúdico, né? Mas, assim, digamos assim, para encurtar um pouco a conversa, eu, eu diria que, assim, o que move a minha composição é, sobretudo, antes de mais nada, é uma atitude ética mesmo, assim, de você se colocar no mundo e de você apresentar visões do mundo que tem a ver com a sua própria experiência, com a sua própria experiência de vida e que são verdadeiras, né? Assim, um dos últimos textos agora que eu escrevi, um livro que eu coeditei, que foi lançado em 2021, que se chama-se Sounds from Within, né? Sons de dentro, né? Que tem a ver com fenomenologia da música. Eu fiz um texto que se chama Som e Verdade e Paradigma, né? Então, assim, a ideia de que realmente o que é a verdade? Qual é o objetivo da arte? O Heidegger, ele fala assim, a arte não é feita para criar beleza, para criar estética, ela é feita para desvendar coisas, para tirar, assim, o véu que encobre a verdade e, né, o véu que nos impede de ver as coisas como elas são. Então, a arte, ela tem essa capacidade de desvendar as coisas e de fazer emergir uma verdade, porque você tá abrindo, né? Disclose em inglês, né? Você está abrindo as coisas e você está tirando o véu e você está criando clareiras, né? Assim, para que as coisas apareçam. Então, assim, eu realmente prezo muito a atitude do criador, do compositor e também do artista que experimenta, né? Eu acho que é muito fácil você pode ter um grande talento, né? Mas você ficar fazendo as coisas que você já sabe, eu acho que é uma atitude ética, não é a atitude ética, digamos assim, que eu valorizo. Eu valorizo a atitude ética de quem realmente se projeta e assume riscos e não age em função de objetivos, digamos assim, extramusicais ou extras artísticos para se colocar no mundo, mas se coloca pelo que está querendo dizer. Maravilha, Paulo. Achei muito interessante nessa sua colocação, sobretudo falando, né, da estética enquanto ética e também da produção composicional enquanto fruto de um trabalho coletivo, né? E eu estou aqui, na verdade, pensando mil coisas enquanto você fala, porque isso tudo, obviamente, ativa muito, mexe muito com a nossa cabeça, né, de compositores, artistas, e eu estou aqui pensando, no caso da sua trajetória, né, o quanto que isso também teve, digamos, algum impacto, ou melhor, como que o fato de você, né, ter saído do Brasil, né, e ter tido primeiro uma vida na Europa e depois de um tempo uma vida nos Estados Unidos, como que você sente, né, que esse rumo que a sua vida tomou teve impacto nessa sua produção estética e ética, né? E como também você enxerga, né, digamos, essa identidade sua, né, internacional, né, que ao mesmo tempo é brasileira, mas se conecta, né, com esses outros fazeres musicais já há bastante tempo, né? Se você puder estender um pouquinho nesse lado, te agradeço. Certo. Eu vou falar sobre isso, sim. Eu escrevi um texto em 2015, 17, por aí tal, foi publicado depois aí no português aí na revista da Musimid, que chama-se Migração e Melancolia. Né, assim, eu saí do Brasil, né, em 80, em janeiro de 80, assim, aí fui para a Bélgica, depois da Bélgica vim para a Alemanha, né, e foi um processo muito duro, assim, muito duro, assim, porque realmente você tem expectativas, assim, muito grandes, né, você sai do Brasil, vai para a Europa e tal, aí você se confronta com realidades que são bem, de certa forma, bem cruéis,
né? A discriminação é uma coisa, é uma realidade muito forte, sobretudo aqui na Alemanha, né? Eu estou em Berlim agora no momento, e, né, e você, assim, realmente tem que repensar quem sou eu, qual é a minha voz, o que eu sou. Eu demorei, eu acho que assim, uns 15 anos para descobrir que eu não era alemão, que eu não era nada disso, que eu era um migrante, né? Eu era um migrante. E assim, aí eu comecei a realmente a, a valorizar a diferença, o que não é, né? Porque assim, valorizar o que é que a gente tem diferente, o que eu não sou, o que eles são que eu não sou, o que eu sou, o que eu sou que eles não são, né? Então, também foi um processo psicanalítico para poder chegar aí. Não foi simples, não. Eu fiz psicanálise e tal, né? Trabalhei com um psicanalista que tinha morado no Brasil, inclusive, e foi muito interessante, né? Para eu realmente assim descobrir que dentro que existe uma coisa que é muito própria de cada um, que é o seu processo individual, que você pertence a essa cultura e que você vai carregando tudo que você viveu na sua vida, né? Tudo que eu vivi no Brasil, tudo. Você vai carregando para onde você for. E, na verdade, no Brasil, eu também era um migrante, porque eu nasci na Bahia e meu pai é um engenheiro agrônomo, e ele trabalhava para o governo, trabalhava para o Ministério da Agricultura, Ministério do Interior, ele fazia colonização no Vale do São Francisco. Então, eu morei assim, eu mudei no Brasil 16 vezes. 16 lugares diferentes eu morei. Eu morei no Salvador, morei no interior da Bahia, no interior de Minas Gerais, em Paracatu, em Irecê, todas as cidades do Vale do São Francisco inteiro. E morei no Rio de Janeiro, depois voltei para Salvador, depois voltei para o Rio de Janeiro, aí fui para São Paulo, depois fui para Londrina. Então, dentro do Brasil, eu não tenho assim eu não tenho um apego, uma relação forte com algum lugar, né? Eu sou um imigrante, eu sempre fui imigrante no Brasil. E aí essa situação de imigrante se projetou quando eu mudei para a Europa, né? Primeiro eu fui para a Bélgica, depois eu fui para a Alemanha, e aí, mais uma vez, eu fui para os Estados Unidos e começou tudo de novo. Eu tenho uma colega que ela escreveu, uma antropóloga que escreveu um livro chamado O Migrante Serial, que é aquele que muda pelo menos 2 ou 3 vezes, né? Não é o serial killer, mas é o migrante serial. E ela escreve sobre isso, né? Porque isso é uma categoria que existe no mundo, né? Eu tô dentro dessa categoria aí, né? E agora, depois que assim que eu estou chegando lá no fim da minha carreira universitária, que eu vou me aposentar, eu também vou para algum lugar que eu não sei onde é que é, né? Então isso aí vai continuar esse processo, esse processo não vai parar mesmo. Então assim, uma característica disso aí é você de ser um migrante, é você não ter um apego a um lugar que você chama de essa né, que é a minha casa, esse é o meu, essa ideia de patriotismo. Isso aí tem muito a ver também com o Wilhelm Flusser, que é um filósofo, né, tcheco-brasileiro que eu aprecio muito, eu li muito isso. Ele fala assim, a liberdade do migrante. O migrante tem uma liberdade que ele pode escolher o que é a minha casa. A minha casa é onde tem meus amigos, é onde eu quero que seja a minha casa, né? Então, assim, eu me sinto assim, essa liberdade no migrante, mas você também tem que desenvolver estratégias e comportamentos que te permitam se adaptar e absorver todas essas diferentes experiências dos lugares por onde você passa. Do ponto de vista composicional, digamos, isso tem um impacto muito grande, né? Porque assim, a minha música ela vai assimilando coisas de todos esses lugares por onde eu passei, né? Não assimilando não de uma forma assim que eu vou pegando, porque tem esse compositor aqui, eu vou fazer isso aqui, não, mas assimilando no sentido que você vai criando experiências que vão se sedimentando e vão criando camadas assim dentro do seu ser, e você vai digamos assim, desenvolvendo toda uma trajetória um caminho que vai passando por essas diferentes experiências. Então, por exemplo, a ideia de imigração foi muito importante na década de 90. Eu fiz várias obras, uma das minhas principais obras chama-se Migration, é uma obra eletrônica, e depois tem uma obra para piano solista, um disclavia, né?
e um ensemble e música eletrônica. É uma das obras mais importantes que eu escrevi, porque é justamente onde eu desenvolvo essa ideia de pluralidade de percepções. E nessa obra eu me baseio num texto do Borges, né, do argentino Borges, do grande Borges, que é a Biblioteca de Babel, que é a ideia desse mundo, a Biblioteca de Babel é um mundo que tem tudo, que tem todas as línguas, todos os livros, em todos os idiomas, e é esse caos que a gente vai tentando colocar ordem nesse caos, né? Então, isso foi muito importante para mim, assim, na década de 90, ter esse percurso, assim, da imigração e tornar isso uma fonte de criatividade, né? Não um empecilho, não um muro, né? Ou digamos assim, um mar de lágrimas. Muito bom, muito bom. Então, depois que eu mudei para os Estados Unidos, a coisa mudou, porque os Estados Unidos tem uma dinâmica diferente da Europa. A Europa é um lugar bastante discriminatório, assim, né? É uma cultura que a gente, colonizadora, que é onde a gente veio, né? Que está no Brasil isso aí, a nossa cultura é muito europeia nesse sentido, que é uma cultura de segregar e de separar e de criar categorias. Essa é a cultura europeia, né? A cultura americana, ela acaba criando a mesma coisa, mas de forma diferente, né? A partir de mecanismos de comunicação de massa, né, de processos, assim, digamos assim, de manipulatórios de informação. Aí você já entra no mundo que é o mundo da comunicação que é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo hoje sobre um regime neoliberal que domina o mundo e que tornou assim e que banalizou o processo de comunicação a ponto de você perdeu a noção da verdade, porque qualquer coisa que é dita, você não sabe se a coisa tem um fundo de verdade. Hoje você realmente é o que ele chama de infocracia, né? Você realmente é um mundo baseado na acumulação de dados, acumulação de informação, e também uma banalização da informação que se torna um elemento muito fácil de ser manipulado por sistemas inteligentes, por algoritmos, né? O que a gente vê hoje, né? As eleições sendo manipuladas por algoritmos, inteligência artificial a serviço de projetos de dominação de poder, projetos econômicos e tal, e é isso aí, né? Esse digamos assim, é o regime neoliberal que é típico do capitalismo americano, né? O capitalismo estadunidense que se implantou no mundo inteiro, que hoje está sendo contestado de alguma forma, né? Então, assim, eu trabalho muito, assim, com essas ideias, assim, com a tecnologia bastante, mas de uma forma assim bastante crítica, assim. Tipo, eu acho que assim que a música eletrônica, a música que usa tecnologia, ela é um campo fértil para você ver o mundo, para você ver as relações do mundo, as relações de poder e para poder criticá-las, né? Eu acho assim que a música que usa tecnologia, né, digamos a música eletrônica ou qualquer outra música que usa tecnologia de alguma forma, que simplesmente usa essa tecnologia sem contestá-la e sem expor o que ela é e o que ela e a ambiguidade que existe dessa tecnologia, ela não está cumprindo o seu papel, né? Eu acho que a gente tem que ser crítico e a gente tem que refletir sobre isso e apresentar essas contradições que existem no próprio âmbito da tecnologia, porque ela está muito ligada às estruturas de poder, ela está ligada aos mecanismos de dominação e tudo isso mais. Muito Não bom. sei se eu respondi a pergunta, respondi? Com Respondeu certeza, e muito demais, mais. hein? Você gerou aqui possíveis Muito bom. ramificações para mais 300 perguntas, mas eu vou tentar resumir isso que eu quero perguntar, é, trazendo um pouco para o teu trabalho na universidade, né? E como ele interfere, como a pesquisa e como o ensino, como é que ele dialoga com o seu fazer composicional, né? E aí você puxou até um pouco o assunto da inteligência artificial, se quiser também trazer isso, é uma coisa interessante, né? Mas como você mexe com muita tecnologia e, né, eu acho que você pode ver como é que a pesquisa, né, e o ensino há uma renovação constante, né, o feedback dos alunos, o feedback né, do mundo da pesquisa, né, no teu trabalho, né? Certo, tudo bem.
É assim, ó, eu fui, né, a minha formação foi no Brasil, depois foi na Bélgica, na Alemanha, né? Eu fui bem assim, formado dentro dos cânones da educação e da cultura europeia, né? Que valoriza o conhecimento, né? Valoriza o esforço individual, valoriza tudo isso. Aí chegando nos Estados Unidos, né? Eu fui na Universidade da Califórnia, Riverside, né? Se a Universidade da Califórnia é uma universidade pública, é considerada é a maior universidade pública assim que tem nos Estados Unidos, né? E tem campos que são assim, referências, como o campo de Berkeley, Los Angeles, tudo isso. E são uma educação bastante sofisticada, né? Mas a minha universidade, particularmente, não tem essa sofisticação. É uma universidade pública numa região, digamos assim, de imigração, quase 50% de asiáticos, bastante negros também, né, afro-americanos e uma minoria de brancos. Então eu entrei eu mergulhei. Ai, peraí, deixa eu botar aqui a minha bateria. Eu mergulhei nessa realidade que é muito diferente da Europa. E foi uma coisa chocante, assim, no início para mim, porque eu estava, assim, com essa expectativa, né, de estar numa universidade, num ambiente onde existe um nível bastante alto de informação, e não é o caso. Isso é a realidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente tem alguns picos, né, que são algumas universidades de ponta, como a Berkeley, como aquela de Nova York, como é que chama? Juilliard, e algumas outras universidades assim, né, uma meia dúzia de universidades que são universidades de elite, e o resto é uma coisa bastante mediana para baixo, né? Essa é a realidade americana. São departamentos de música alguns que têm algumas coisas interessantes aqui e ali, mas assim o nível geral é um nível bastante, não é um nível de formação profissional, né? O curso de música nos Estados Unidos ele é dentro daquela tradição de artes liberais, é para fornecer um diploma universitário ao indivíduo com o qual ele pode exercer alguma profissão. E tanto faz se o diploma é de música, ou de biologia, ou de inglês, ou de sociologia, ele tem praticamente o mesmo valor, né? Então, é a chamada tradição de artes liberais, né, que tem a ver também com o neoliberalismo, tudo isso. Então, assim, eu entrei nesse regime, e aí eu tive que me adaptar, né? Eu tive que me adaptar a esse regime e abrir mão essas minhas ilusões que eu construía na Europa, de você realmente criar você está falando para uma elite, você está falando para gente, para pessoas educadas, né? Você está falando para pessoas ignorantes. Então, eu me lembro que em algum dos primeiros anos que eu tive lá, a música, tipo, isso era no início da década, isso era 2005, 2006, por aí. Aí tinha um aluno que ele simplesmente pegou uma música na época era o iTunes, né? Pegou uma música do iTunes e botou lá no exercício que ele tinha que fazer. Eu falei para ele, mas isso é plágio, você está fazendo um plágio aqui. Era um rapaz assim novinho, né, de 18 anos, tal, 20, 19. Você está fazendo plágio. Ele falou, mas professor, isso aqui não foi feito por ser humano, isso aqui são algoritmos que estão fazendo isso aqui, então eu não estou plagiando nada, eu estou pegando eu estou pegando uma coisa que não é de ninguém, né? Então, assim, a concepção dele, isso aí abriu assim uma luz na minha cabeça. A música que ele escuta de fone de ouvido do iTunes naquela época, né? Hoje a coisa é muito mais diversificada. Para ele não é feita por seres humanos, é feito por algoritmos, é feito por sistemas automáticos e aí não tem dono. Aquilo ali não tem valor, não tem nenhum valor, né? Assim, ele pode usar aquilo porque não existe atrás daquilo o trabalho humano, o esforço humano, o elemento de criação humana. Aquilo ali não existe mais. Então, essa é a mentalidade que assim, impera na juventude que eu trato nos Estados Unidos. Então, a gente, por exemplo, alguns alunos, eles fazem... Eu trabalho muito com coisas assim experimentais, de fazer filme, de fazer
vamos fazer uma peça sobre o soundscape, coisas assim, né, não são ortodoxas, né, não é criar uma melodia para fazer um filme, mas é coisas assim, eu coloco aluno em situações inusitadas. E os alunos fazem coisas assim incríveis, de uma criatividade assim transbordante, mas eles não veem nenhum valor naquilo ali. Eles nem se preocupam de guardar aquilo ali que eles fazem, eles entregam o trabalho e para eles acabou. Né? Eles não têm assim nenhuma. Para eles não significa que é uma criação. Então, o valor da criação, assim, nesse regime aí que eu vivo nos Estados Unidos, eu vivo muito perto de Hollywood, né, bem pertinho de Hollywood, é o valor monetário. Né? Assim, eu mostro uma música do Schoenberg, talvez, né? Aquele Opus 16, né? Aquelas peças de orquestra, 16 ou 19? É Opus 16, né? As peças de 16, orquestra. as peças que tem um fardo, né? Que tem um fardo. Aí ele fala assim, o aluno pergunta, professor, dá para ganhar dinheiro com isso? Né? Né? Então, assim, é o valor monetário, quer dizer, o que eu vou aprender aqui? Eu vou aprender alguma coisa com que eu possa ganhar dinheiro, eu não sei. Então, realmente, você vê que os valores, o valor da arte, assim, o valor da criação, ele está realmente em convulsão hoje em dia. Né? Convulsão. Claro que você vai achar pessoas que querem ser compositores, que têm uma concepção, que têm uma consciência do que estão fazendo e tal, você acha isso. Mas, assim, a grande maioria dos alunos com quem eu trato, que é uma população muito diversificada, de gente de classe média para baixo, de imigrantes, muitos asiáticos, filipinos, vietnamistas, né, de tudo, assim. É completamente desconectado dessa tradição que a gente tem de música clássica europeia. Né? E assim, então, por exemplo, esse estúdio que eu criei, o IAS, ele hoje se tornou um centro está muito mais um centro de produção de música popular. Né? Eu ajudei a criar mais um departamento na escola de indústria musical, porque o interesse é muito grande dentro disso aí. Né? Faz parte do que as pessoas realmente estão vivendo. Então, isso aí se tornou um imperativo mesmo, assim, para você conseguir ter alunos, né? Senão, você não vai adiante com isso. Então, a realidade que eu vivo, que eu vivo nos Estados Unidos, é uma realidade muito diferente de onde eu fui criado, né? De onde eu me formei, de como eu orientei a minha criatividade, né? Mas, assim, eu não vejo isso de uma forma assim, pessimista, de jeito nenhum. Eu vejo isso como uma oportunidade de você se recriar e se refazer, né? Então, assim, eu desenvolvi bastantes estratégias para ensinar coisas, assim, para ensinar os alunos a serem criativos, sem ter que dizer, bom, temos que fazer uma composição, temos que fazer uma coisa assim, entendeu? Temos que fazer isso, assado. Quer dizer, de você desenvolver a criatividade num âmbito bastante aberto e desvinculado de uma coisa utilitária. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu desenvolvi bastante foi a questão do audiovisual. Porque a questão do audiovisual, ela realmente ela tem a capacidade, a partir do visual e do audiovisual, você tem uma capacidade de realmente dizer coisas para esse pessoal novo que tá muito acostumado com vídeo, com videogame, com tudo isso. Então, existe uma sensibilidade muito aguçada para isso. Existe uma predisposição de muita criatividade para desenvolver coisas audiovisuais. Então, por exemplo, você pode criar uma peça audiovisual e aí você botar uma música que é feita de ruídos, mas isso é aceito. Se você fizer uma música de ruído que não tivesse suporte audiovisual, não é aceito, né? Então, eu acho que realmente uma das coisas assim, básicas do nosso tempo é essa convergência de percepções, da percepção acústica com a percepção visual, do som com a imagem, né? Realmente uma fonte muito grande assim, de criatividade, e se a gente souber lidar com isso,
a gente pode fazer coisas muito interessantes e fazer com que as pessoas despertem para uma criatividade que não seja completamente dominada por esses processos automaticistas de repetição, né, de criação de música comercial que repete as coisas, que repete chavões, que repete fórmulas, né, de fazer coisas que levem para outros caminhos, né? Então, assim, realmente, assim, para mim foi um processo muito diferente do que eu imaginei. Eu imaginava uma coisa assim muito mais dentro dos cânones acadêmicos, né, de ensinar composição, mas virou ter que buscar estratégias para fazer as pessoas despertarem para algo que está muito distante deles, né, que seria processos criativos, né, dentro da bagagem e do conhecimento que eles têm. É muito interessante, né, esse seu relato, porque ele ressoa, acho que bastante com, eu acho que com a maior parte, talvez, dos cursos, né, de música e de composição, sobretudo, né, no Brasil e em diversos países, porque por mais que existam, né, alunos que cheguem à universidade ou que se desenvolvam na universidade que se identifiquem na universidade com um pensamento mais crítico, com um fazer mais crítico, o desenvolvimento de uma estética barra ética, né, na composição, sempre paira a pergunta, né, para eles, ainda mais nessa fase inicial da vida deles, né, assim, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Então, é de fato um desafio, né? E é muito interessante essa estratégia que você adotou, né? Porque você, ao mesmo tempo, com a universidade, vocês desenvolveram um lado, né, que, digamos, garantiria o conhecimento para colaborar com o sucesso financeiro, digamos assim, dos alunos formados, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês não conseguiram também criar outras estratégias para que pudesse florescer, né, outros tipos de pensar e fazeres musicais que não estejam necessariamente ligados a esse objetivo, né? Até porque é através disso que a gente vai construir outras possibilidades futuras, até mesmo para se ganhar dinheiro, né? Pensando de um ponto de vista mais amplo, né? Mas, enfim, só fiz esse comentário porque ressoa bastante com várias discussões que a Eu gente vem acho que no tendo. Brasil isso aí é muito pertinente, né? Porque a gente vive essa realidade, digamos assim, paralela, não, alternativa, não é? A gente não está dentro dos cânones. Se a gente tentar copiar a Europa ou copiar os Estados Unidos, não vai dar certo, né? Então a gente tem que achar soluções próprias, né? Isso aí é muito importante, né? Isso aí eu participo de cursos, workshops, coisas no Brasil, né? Eu acho muito bacana porque tem uma grande criatividade aí no Brasil dos jovens, né? Eles participam muito mais do que os americanos, eles participam e eles estão dispostos existe uma energia assim de querer fazer as coisas, né? Uma energia que leva para frente. Mas eu acho que assim a gente tem que realmente buscar o que é essa voz, né? O que pode ser dito e onde é que a gente vai, né? Porque a gente tem que realmente se reinventar, né? Não só na universidade, mas em vários aspectos. Mas a universidade é um campo muito propício para isso, né? Porque a universidade oferece muita liberdade, né? Tem muito mais liberdade na universidade que qualquer outro setor da sociedade, né? Você tem assim é um campo muito aberto assim para você fazer coisas e experimentar. Então assim é fundamental mesmo assim que a universidade cumpra esse papel e que busque caminhos que levem para outras experiências, que levem para reflexões críticas, que levem para uma reconsiderar as coisas, né? Isso, tô totalmente de acordo contigo. E eu queria aqui lançar mais uma questão. A gente acho que está se aproximando mais ou menos aí
da minutagem, né, do programa, e aí eu vou direcionar essa como uma última questão, que seria para você falar um pouco sobre os seus projetos futuros, né, assim, o que você está trabalhando agora e que pretende trabalhar, né, nos próximos momentos, e depois, se você já quiser dar uma palavra final para os, né, nossos espectadores aqui, né, fique à vontade para a gente se despedir de todo mundo. Ok, obrigado. Olha, esse ano eu fiz 2 grandes projetos no ano de 2023. Um deles eu compus um concerto para tímpanos e orquestra, que é uma encomenda da USESP para celebrar os 50 anos de orquestra da Elizabeth Del Grande. A Beth Del Grande, que, né, há 50 anos ela está tocando na USESP. Então, foi ela que escolheu a mim e eu compus essa obra e que vai ser estreada em novembro, 9, 10 e 11 de novembro aí em São Paulo, e eu vou para lá. Então, assim, é uma obra, para mim é uma obra muito, que eu realmente me empenhei bastante, né? É uma obra, assim, tradicional no sentido dos meios utilizados e do tipo de linguagem que eu estou utilizando, não, né, assim, usando realmente o recurso da orquestra e criando um concerto de tímpano que é algo assim um pouco, que é um desafio, né? Para mim foi, e assim, eu trabalhei muito nisso, assim, nessa obra, e realmente é um lado de composição bastante tradicional, né, de você empregar os conhecimentos que você tem, as técnicas que você tem, orquestração, né, as técnicas de orquestração, como é que você vai juntar isso com aquilo, como é que você vai fazer o tímpano, que é um instrumento tão forte, né, essa minha obra é muito forte, é muito, assim, é realmente pesada mesmo, assim, eu queria sonoridades muito fortes, assim, como é que você vai juntar isso com a orquestra, né, é um desafio, assim, de orquestração. Então, isso, eu trabalhei muito nisso, assim, passei 6 meses trabalhando nessa obra e agora eu tô aqui atualmente, estou corrigindo a partitura e fazendo correções nas partes e tudo mais. E esse foi um trabalho. Outro trabalho também que eu passei mais de 6 meses fazendo foi a peça que eu escrevi, que eu compus, que chama-se, que para essa minha residência da Fulbright, que se chama-se Pune Metamorphoses. Eu fiz um projeto que chama Imaginações Sonoras, Sound Imaginations. É um projeto que eu comecei em 2016, que eu gravei sons ambissônicos e vídeos 3D em várias partes do mundo, na Índia, em São Paulo, na Califórnia, na Alemanha e na Rússia. Eu passei um bom tempo na Rússia. E aí eu fiz uma instalação em 2020 e agora eu peguei esse material, sobretudo material da Índia. Eu me concentrei no material da Índia e fiz uma peça com sons ambissônicos, né, utilizando espacialização sonora, que é uma coisa assim, você precisa ter um estúdio, né? Esse estúdio onde eu trabalhei aqui em Berlim tinha 36 alto-falantes, né, que é o sistema ambissônico, é uma cúpula, é um domo. Então você pode fazer o som, andar para cima, para baixo e tal, né? Então isso aí foi uma coisa assim muito muito interessante para mim, foi uma experiência nova de trabalhar com essa tecnologia. E eu criei uma obra audiovisual misturando esses sons ambissônicos e vídeos em 3D. É um dos links que eu passei aí para vocês, né? Chama-se Pune Metamorphoses. E agora eu estou assim, meu próximo projeto que eu estou assim elaborando, eu estou muito interessado na questão do ritual, na questão da ideia do ritual. Eu comecei a ler um autor que eu acho que eu descobri um autor aqui na Alemanha ele é sul-coreano, mas ele vive na Alemanha e escreve em alemão. Ele chama-se Byung-Chul Han. E ele escreve muito ele escreveu um livro que chama O Desaparecimento dos Rituais, onde ele fala que a nossa sociedade contemporânea, ela está perdendo o senso de ritual e que isso desagrega a sociedade. Né? Que o ritual é o que traz a estabilidade de você se sentir no mundo, a repetição, né? E a gente está substituindo os rituais por um processo acumulativo de informação onde a gente acaba perdendo o senso de comunidade. Então, o ritual é aquilo que
cimenta a impressão de comunidade. Então, eu estou trabalhando num projeto que assim, seria um projeto de um filme-ópera, né? Eu quero fazer uma ópera mais em filme, não primordialmente não para ser apresentada ao vivo, mas para ser encenada numa linguagem cinematográfica, chamada a erosão dos rituais. Eu estou interessado, um dos temas dessa ópera, desse trabalho, vai ser um massacre que teve na Califórnia, em São Bernardino, em 2015, quando um casal matou 14 pessoas que eram os colegas dele numa festa de fim de ano, né, sem nenhum motivo aparente, né? Então eu me pergunto, por que que a gente, o que é isso? É um sacrifício? É uma vontade de criar de impor alguma coisa, de criar alguma coisa no mundo, né? Então eu estou interessado em pegar esses elementos da sociedade contemporânea, entre eles essa questão dessa violência desenfreada que nos Estados Unidos é uma coisa assim realmente muito pertinente, né, da sociedade americana, mas também no Brasil, de outras formas, né, e também aqui que a gente está vendo essa questão da violência mesmo, assim, que eu tô muito interessado em os rituais de violência que existem nessa sociedade. Então, eu tô trabalhando nesse projeto aqui, que envolve, eu estou muito interessado na questão audiovisual, né, e assim, trabalhar com a ideia de ópera, né, mas a ópera que também dialoga com a linguagem cinematográfica, com a animação. Então, por exemplo, você pode ter uma voz que seja cantada de um soprano. Essa peça que eu estou fazendo é só para um soprano e uma percussão. Eu não quero mais instrumentos, mas e eletrônica. E usar elementos eletrônicos e elementos visuais para criar personagens, para criar outros personagens, para criar outros caracteres, né? Então, eu estou interessado realmente num desenvolver a ideia de ópera, a ideia de encenação, porque a ideia do ritual, que a ópera é realmente um ritual, mas projetar isso nesse universo audiovisual, mediático, e explorar coisas como animação, imagens tridimensionais, coisas de inteligência artificial, vozes que não existem, que são criadas por inteligência artificial. Eu estou interessado nesse tipo de coisa. Né? E eu não sei ainda o que vai dar, mas eu estou elaborando isso. Você está falando dos projetos futuros, isso é realmente o que eu estou interessado. E também uma coisa que eu tenho trabalhado muito, né? Eu trabalhei esses 2 últimos anos com a coisa telemática, com performance telemática, né? Trabalhei com a flautista Cássia Carrascosa, que, né, fiz muitas obras, né? Que é a ideia de imersão, a ideia de imersão, de você criar uma imersão audiovisual, também de forma presencial ou de forma telemática também. Então, essa ideia de você criar uma imersão num produto mediático, né, que é o que a gente está fazendo aqui, nessa entrevista aqui, é um produto mediático, é um produto telemático. A gente está criando um diálogo que não existe presencialmente, mas existe também a música que a gente pode criar nessas circunstâncias. Eu tenho trabalhado sobre isso, e quando você está levando a música para esse lado, você está criando também um tipo de diálogo que não é presencial, mas que tem sentido, né? O Benjamin, naquele seu texto, a obra de arte na época da reprodutibilidade, ele fala muito da câmera, né? Do autor, que a gente está entrando num universo inconsciente, porque a câmera nos leva a isso. A gente vê coisas que a gente não vê no mundo real. Então, eu estou muito interessado nesse tipo de abordagem, de buscar coisas que a gente, a partir do uso da tecnologia audiovisual, né, sobre várias formas, para você buscar formas de expressão e afetos, né, e elementos rituais dentro desse nosso mundo contemporâneo. Muito bom. Obrigado, então, Paulo. Aqui a gente chega ao final do nosso programa, né? Tem material para fazer vários programas com o Paulo aí. Se a gente só fizer um recorte aí, eu me lembro que assisti uma palestra dele sobre Wittgenstein lá na 2013, em São Paulo, né? Foi quando eu conheci o Paulo, né? Foi Eitan, né?
É coisa de música e teoria, né? De Música e teoria teoria, musical. exatamente, exatamente. Exatamente, é. Né? E agora a gente está junto aí nesse grupo Circuito Novo, fazendo, né, É um grupo trabalhando muito legal. telematicamente, né? Telematicamente. É um grupo super legal. Muito bom, bacana. E Tá. Eu gostaria de agradecer o convite aí, fiquei muito feliz de ter estar aí com vocês e muito obrigado por dar essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho e de também dialogar aí com vocês, porque é uma das coisas que realmente eu sinto falta é desse diálogo aí, né, de tanto estar tendo fora e é muito importante para mim estar em contato e comunicação aí com vocês. perfeito. A gente vai ficar fora do ar, mas você fica um pouquinho mais para a gente se despedir, né? Então, eu dou aqui meu boa noite, bom dia e boa tarde a todos, agradecendo, né, a participação nesse projeto. Se o Ian quiser mandar também alguma mensagem, Só também boa noite, bom dia, boa tarde para todos e falou. todas. Grande abraço.